Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HorsePowercast e hoje um episódio muito especial com um cara que se tornou uma grande referência na indústria do fitness, da suplementação, de treinamento e de formação de branding, de criação de marcas e posicionamento no mercado. Carlos Tomaiolo, seja muito bem-vindo ao HorsePowercast, é uma alegria enorme ter você por aqui, Carlão. A alegria é minha, eu que agradeço, um prazer enorme. Eu que já conheço essa história também há muito tempo. A gente é aí do old school, digamos assim, tá, né? Até de paixão, de gosto, mas estou muito feliz de estar aqui, de ver o quanto a Horsepower cresceu, o quanto você cresceu, não só fisicamente, no tamanho, mas na sua vida profissional aí, cara. Eu fico orgulhoso disso e é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado, Carlão. É muito legal ter você aqui, porque você foi um dos caras que acreditou no meu trabalho lá no começo. Então, hoje trazer você aqui nessa nova fase da minha vida é uma realização muito grande. Então, fico feliz e honrado por isso. Você merece. Pessoal, esse episódio é mais um episódio especial de empreendedorismo. Então, eu quero que você absorva todo esse conteúdo e pratique, pense, envie para alguém, porque com certeza daqui vai sair muitos insights, muitas ideias que talvez você ainda não visualizou para o seu nicho, para o seu ramo, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e quem sabe isso possa causar em você aquela virada de chave que promove muita evolução pessoal. Então, se você está em busca disso, de evoluir pessoalmente, ou o seu negócio, ou sua carreira como atleta, fica com a gente até o final desse episódio, tenho certeza que você vai aprender muito. Mas agradecimento agora especial para começar com os patrocinadores Adaptogen, e lembrando que hoje começou uma promoção muito especial do Whey de Refill deles. Então, fechamento de mês, fim do mês de maio, tá com o menor preço possível no termogênico e no Whey de 900 gramas sachê. Entra lá no site da Aptogen com o cupom CAVALO que você vai ter um desconto mais especial ainda. Hoje eu treinei aqui em casa, treinei peito, treinei com as máquinas da Stark. Se você quer ter também um mini espaço na sua casa ou construir um estúdio, ter sua própria academia, entre em contato com eles, eles têm uma opção de financiamento próprio com parcelas assim que cabem no seu bolso. Máquina robusta, máquina preparada e pensada para atletas, porque é aquela coisa, quando a indústria pensa no atleta, ela acerta, porque se não quebrar com o atleta, não quebra com ninguém. O atleta é o máximo da performance e da exigência dos aparelhos, então foi tudo validado e pensado na alta performance. Então essa é a Start Strong. Pessoal, um aviso para você atleta que quer ganhar uma vaga para o Mister Olímpia no Brasil, olha só que oportunidade. Só que isso é para as categorias Women's Physique e Men's Physique Pro. Em novembro, dia 15 de novembro, lá em Juiz de Fora, Luciano Cruz vai promover mais uma vez o Muscle Contest Juiz de Fora, com duas categorias profissionais, e tá vindo até a Natália Coelho, lá dos Estados Unidos, para prestigiar o show. E nós estaremos lá fazendo a cobertura desse evento para vocês. Então é um campeonato regional e com dois shows profissionais dentro que qualificam para o Olímpia do ano que vem. Então se liga nessa dica e participe desse grande evento. E aqui um recado especial para você que quer mudar de vida, quer mudar de profissão ou ingressar numa nova área. Imagine você que trabalha todo dia e não está satisfeito com a sua profissão e quer entrar na musculação, quer trabalhar com treinamento, quer trabalhar com consultoria online. Hoje existe a CBMF, uma empresa de cursos que promove curso de capacitação para treinadores para trabalhar com fisiculturismo, treinamento e consultoria online. É um resumo muito bem feito do melhor que há na musculação. Então, em pouco tempo você se forma e pode estar trabalhando com consultoria, com treinamento, com personal. Saiba mais sobre isso no site da CBMF. Eu sou formado em Educação Física, mas se lá naquela época tivesse curso da CBMF, com certeza eu faria, porque é uma economia de tempo e dinheiro. Dinheiro a gente perde e recupera, mas tempo é uma coisa que não volta. Então imagine você com 18 meses está com uma profissão nova. Trabalha de Uber? Saiba que você pode estudar no seu carro e em menos de 2 anos está aí trabalhando com musculação. Fica nessa dica. E ó, hoje aqui, Carlão, não sei se você pode comer, mas eu tenho aqui essas castanhas maravilhosas da Venturas Nuts, que está apoiando o nosso podcast, mandando uns nuts maravilhosos pra gente aqui. Eu vou deixar aqui para você também, Carlão. Obrigado. Quero que você prove, depois você diga o que achou. Se você também curte nuts, aqui é um nuts mais raiz, é um mix de nuts salgado. Mas no site deles também tem com avelã, com chocolate branco, umas coisas assim mais calóricas para você que não está de dieta, poder usar na sua dieta quando der vontade de comer um docinho. Então, pense nisso, pense em Ventura Nuts, chame eles, vai vir aqui, com certeza você vai ganhar um bom desconto. Mas, Carlão, vamos falar agora. Eu quero que você conte um pouco da sua trajetória.
aquele jovem que se apaixonou pelo fisiculturismo, começou a treinar cedo, teve o privilégio de começar a treinar cedo, né? Na contramão do que a educação física pregava naquela época. Você foi um garoto rebelde para os professores, um cara polêmico, É, entrar na academia cedo, em botar um shape cedo, e você absorveu conhecimento muito cedo. Então eu quero que você conte um pouco, assim, de como foi o seu início, né, os seus primeiros 5, 10 anos de academia, que são aqueles que, o primeiro amor, né, pela academia. isso, bem por aí. Conta pra gente como é que foram esses anos aí que você, teve esse despertar para o esporte. Então, são 34 anos de treino, né? Então tem bastante tempo aí, bastante estrada. E isso começou aí aos meus 14 anos de idade na musculação. Mas na verdade a minha história com o esporte, ela veio da família, né? Porque meu pai é educador físico e desde de bebê, quando nasci, meus pais davam aula de natação e eu já me envolvendo na piscina, joga a criança aí com 7 meses que ela não morre afogada não, e assim foi o negócio. E sempre aquele estímulo ali pelo esporte, para cuidar da saúde. Claro, ainda não era uma coisa de bodybuilder, de fisiculturismo, mas já uma dedicação ao esporte. Meu pai sempre olhando o atletismo, olhando aquela questão esportiva mesmo em si, e eu fiz um pouco de tudo, né? Nessa fase, a gente, óbvio, faz de tudo, né? Eu fiz judô, fiz natação, fiz voleibol, acabei tentando até futebol, não era muito a minha área, mas acabei experimentando um pouco de tudo. Até lançar dardo, eu fui lançar dardo. Você imagina um pai educador físico, né? O quanto ele se realizava aí e me transmitia essa vontade dele ali, né? Em ter também se tornado um E atleta. eu imagino que o seu pai, foi um grande professor de educação física, porque na realidade hoje a gente conhece os profissionais rola-bola, né. Eu tive, infelizmente, esse contato na escola, que era o professor que chegava na academia só É, 1 hora para vocês, não se importava muito com o desempenho físico da a criançada. educação física mesmo em si, né, cara? Não, realmente, meu pai é das antigas, mas está até hoje trabalhando, tá legal. Meu pai está até hoje com academia, tem a academia dele, porque ele curte, ele gosta, ele trabalha num clube da cidade também, sempre adorou essa área e tal, e esse acho que transmitiu aí, né? Minha mãe também fez educação física, apesar de não ter exercido muito tempo, ela fez biologia também, mas veio ali na família mesmo, né? Nessa fase de desenvolvimento, na adolescência, criança, a se envolver com esporte. E quando eu tinha 14 anos, meu pai montou uma academia junto com um clube na cidade. Ele foi contratado para ser o coordenador ali esportivo dessa academia. E isso foi na cidade de Porto Ferreira, no interior também de São Paulo, uma cidade pequena. E isso para a época, né, eu tô falando de 94, era um choque na cidade, né, isso não existia academias assim na cidade, e dentro de um clube, então começou a envolver mesmo a sociedade ali no treino e tal, e eu embarquei nessa. Mas era aquele momento ainda, treinava 3 vezes por semana, fazia outros esportes ali também, mas sempre envolvido com esporte. E ali começou essa coisa, já com meu pai ensinando a treinar, né, "Ó, você tem que treinar assim, a recuperação, o descanso, o peso, não se preocupa com a carga agora, você é muito jovem, aprende o movimento e tal." Então, realmente, tive um excelente professor ali que deu esse empurrão inicial. E eu treinei ali desse jeito em Porto Ferreira durante muitos anos. Quando eu entrei na faculdade, que eu fui para Ribeirão Preto, aí eu comecei a treinar na escultura. Aí caí no antro ali dos bodybuilders da época, né? Onde Sardinha treinou muito tempo, Jefferson Bad Boy e tantos outros atletas aí que passaram pela escultura ali. E ali eu fui meio que apresentado a esse universo que você tem aqui, né? Do bodybuilder americano e dos mesmos. Sim, o Chicão é um cara que é apaixonado até hoje, né? A escultura tá lá com equipamentos que ele manda fazer, os equipamentos são incríveis, treinei muito lá. E também era assim, cheio de pôster de atleta, cheio de fotos das viagens dele para os Estados Unidos. Eu ficava olhando aquilo e falei, cara, um dia eu quero ir também para esse evento, um dia eu quero conhecer esses caras e tal. E ali começou essa coisa de mais dedicação, né? De treinar todos os dias, de ter um. Meu pai já ainda me ajudava para escrever os meus treinos, montava ali as minhas séries e tal. E na faculdade eu fui buscar o conhecimento em fisiologia, porque eu fiz fisioterapia. Foi a minha primeira faculdade. E na fisioterapia tinha fisiologia do exercício. Me apaixonei cada vez mais, né? Então ali veio um lado um pouco mais técnico, né, de conhecimento, não era só questão prática. Eu já comecei curioso aí a pesquisar muita coisa, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Mas já ali comecei a pegar uma paixão muito forte pela musculação. E dali veio a ideia do primeiro campeonato. Ali veio a ideia do primeiro campeonato, Zé.
Eu estava com 19 anos, 19 para 20 anos, muito motivado pelo Sardinha também ali. Não, vai ter um campeonato em Uberaba, vamos lá, você vai competir e tal, não sei o quê. Aí, cara, eu, o Sardinha já tinha uns 20 anos de treinar. Ah, o Sardinha já era super campeão. O Sardinha que me ensinou a treinar perna, que me motivou a treinar perna. Porque eu ia pra academia de bermuda, aquelas bermudas de surfista, sabe? E ele falava, cara, você tem que colocar um shortinho pra mostrar a sua coxa, né? Você tem que olhar o quanto a sua coxa é ridícula pra você querer treinar ela, entendeu? Era nesse esquema, entendeu? Eu falei, pô, você tem razão, cara. Como você vai agachar com uma bermuda daquela? Vai rasgar. E foi aí que eu comecei a trabalhar esse lado e tal, e comecei a viver o lifestyle mesmo nesse universo bodybuilder ali. E fui para essa competição, claro que, né, não deu muita coisa, eu fiquei parecendo o que entrei num balde de piche, não sabia nem fazer a tinta direito, mas foi uma experiência bacana. Foi a primeira competição, digamos assim, que eu me aventurei a fazer junto com um amigo, né, o Francisco também, o Chico, que competiu, eu fui junto com ele ali, meio que os amigos motivaram, o Alípio também, lá da Bahia, fisioterapeuta, meu amigo, falou, não, vai, vamos lá, você tem que experimentar tal, eu fui. Mas ali eu comecei a olhar, falei, cara, não sei não, você gosta de competição aí, né, eu quero treinar para ficar com um shape bacana para mim, para curtir o verão, né, para ir para festa, né, época de faculdade, era outra história. Mas eu comecei ali a cada vez mais me envolver, terminei a faculdade, fui estudar em São Paulo, fui fazer minha pós-graduação, e aí eu caí na pós-graduação com o professor Dr. José Maria Santarém. Nossa. E dali eu conheci Eugênio Koprovski, Fábio Gianola, e eu fui conhecendo esses papas, né? Esses são os verdadeiros papas da musculação, que apesar de na época não existir essa mídia toda que existe hoje, mas a gente que conhece, a gente sabe, né? Esses foram realmente o Eugênio é o grande pai da musculação no Brasil, né? Então acho que essa musculação esportiva ali, a cultura do físico, e começou tudo com ele ali, o Santarém do lado da Santarém, o pai da fisiologia e biomecânica, Federico Coelhinho, Janola, então ali o Gilmar, eu tive contato com esses monstros sagrados aí, que eu sou muito grato a essa oportunidade, estimulado pelo meu pai também, não, você tem que estudar em São Paulo, você tem que estudar lá na pós-graduação de Santarém e tal, e fui estudando na USP, fiz minha pós-graduação, e essa aí vai ser o Instituto Biodelta dele. Eu trabalhei no Instituto Biodelta. Trabalhei 6 anos no Instituto Biodelta como fisioterapeuta. Eu estava terminando minha pós-graduação, ele me chamou, eu estava no último período ali da pós-graduação, ele me chamou e falou, olha, tem uma oportunidade para você atender como personal na minha clínica, no Instituto Biodelta. Cara, aquilo era a realização de um sonho, né, tá? E realmente trabalhei ali com ele durante muitos anos, depois ainda tive 2 fases que eu voltei para o interior, voltei para São Paulo, fui trabalhar lá novamente com ele, e ali aprendi muito, muito, muito. Eu já tinha uma visão muito, assim, desenvolvida do esporte em si, mas ali eu fui aprender mesmo a questão da medicina, né, da fisiologia, da aplicação para idosos, para cardiopatas, hipertensos, pós-operatório. Então ali eu fui trabalhar uma musculação mais terapêutica, né, com muita ciência. Ali eu aprendi realmente o que funciona, né, porque a gente sabe que muita conversa por aí, né, mas ali o que realmente funciona. Eu lembro que ele pegava os livros de fisiologia e ele falava, ó, isso aqui é o que vai funcionar. Se você não crescer treinando assim, você não vai crescer treinando de jeito nenhum, esquece. Então isso aqui é o que realmente a ciência dá respaldo do que funciona. Então ali foi essa imersão com essas grandes mentes. Certamente é baseada nos princípios Wader. Muita coisa no princípio Wader, muita coisa das grandes escolas, colégio americano, né? E sempre embasado cientificamente, né? Ele foi o primeiro a levantar que a musculação realmente é para a saúde, realmente ela vai desenvolver saúde, e isso é muito criticado por médicos na época, né? Não, musculação é perigosa, é pesado, faz isso que ele Uma caminhada. exato, é só o aeróbico, né? E ele defendia muito a musculação e eu entrei nessa como defensor. Trabalhando 1 ano ali com ele, um pouco mais, ele me chamou para palestrar pela FEPAM. E aí eu já fui para um lado professor e terminei minha pós-graduação e me tornei palestrante pela FEPAM, pela Federação Paulista de Musculação, junto com o professor Eugênio, com o Rodrigo Koprovski, a convite deles. E aí eu viajei alguns estados do Brasil aí, né, quase todos, palestrando pela FEPAM, não só em São Paulo, mas acabei fazendo palestras aí pela NABA também, né, que era a nacional. A FEPAM era São Paulo, a NABA era nacional, e aí fui trabalhando com grandes dirigentes aí do esporte em cada estado por onde passei, Tarcísio e outros grandes também,
sempre dando aula de fisiologia do exercício ou alguma coisa ali voltada à biomecânica, ao trabalho do treinamento, a questão da saúde, da doença e da performance, né? Misturando esse lado da musculação que não é só para atleta, não é só para ficar gigante. Então foi um período de muito aprendizado, de muito conhecimento, que eu, sim, sou muito grato a todos eles e muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade aí de ter vivido tudo isso, né? Acho que foi uma época áurea, assim, que eu guardo com muito carinho. E talvez hoje a nova geração e as pessoas que nos assistem agora não tenham a dimensão da importância que tinha esses cursos da FEPAM, essas palestras, essas aulas, porque hoje em dia tá aqui, ó, você joga no ChatGPT, no YouTube, vem informação, vem aula, vem treino, vem e-book, vem tudo que você imaginar. Na época, você consegue dizer 3 ou pessoas que faziam o mesmo que vocês? Eram vocês que estavam prestando conteúdo. Sim. Parece não tinha concorrência, não tinha Tinha o se ofuscar, né, não tinha nem onde o que a gente tinha era acesso às bibliotecas, assim, que pela USP e tal, os artigos científicos que a gente tinha ali, então esses grandes centros de conhecimento é o que formavam os profissionais da época. vocês estavam sendo pioneiros e referências para uma nova geração. Total, total. Ali, até hoje, né, o Instituto Biodelta, a pós-graduação, que o Santarém faz até hoje, o curso de pós-graduação, esse mesmo curso do qual eu fui aluno, até hoje tem o vínculo ali com a Faculdade de Medicina da USP. Então, assim, formam grandes profissionais e eu falo, assim, com muita convicção, porque trouxe uma bagagem muito importante para minha vida. E além ali de estar na dedicação do conhecimento, né, daquilo que você tem prazer em aprender para você, eu acabei indo além de poder transmitir isso em aulas, acabei palestrando, né, dando aula na pós-graduação dele também lá. Então, assim, cara, foi momentos incríveis aí ao lado dessas feras. Demais. Então a gente conheceu agora, pessoal, um pouco do início de carreira, de paixão pelo esporte do Carlos Tomaioli. E agora, como é que entra na história aí, ah, o seu envolvimento com o marketing, a paixão pela suplementação, esse novo conhecimento nutricional que você foi buscar? Em que episódio que entrou aí esse conhecimento com nutrição e suplementação na sua vida? Cara, o suplemento, ele sempre foi uma paixão, assim, né? Porque desde que eu comecei a treinar com 14 anos, através também do meu pai, ele incentivava e ele achava legal o suplemento, o que era difícil na época, porque a maioria das pessoas na época, tu falou, Mente aberta, seu pai, né? sim, por viver a educação física, por acompanhar essas grandes mentes do esporte também, ele conhecia muito ali de nutrição, ele tinha acesso a essas informações, mas a maioria falava mal do suplemento, né? Falava que suplemento é perigoso, que suplemento faz mal, que isso é droga, que isso é bomba. As pessoas eram leigas, né, naquele sentido, e a informação é o que você falou, era de difícil acesso, eram para poucos realmente. E através do apoio dele, eu fui tendo contato com suplemento, comprando, né, no interior, o que tinha nas farmácias, porque não existia loja de suplemento como existe hoje, né? Naquela época não tinha, a gente comprava suplemento na farmácia. E ali eu fui tendo o meu primeiro contato ali com o suplemento, né? Eu acho que foi a hora que eu me apaixonei por esse universo, assim, que eu falei, pô, isso aqui é o caminho, é isso aqui que vai me deixar diferente e vai me deixar do jeito que eu quero. Então eu sempre acreditei muito, né, na dieta, na suplementação, uso, como eu te falei, há 34 anos sou consumidor de suplemento. E ali, na pós-graduação, pelo contato com grandes nutricionistas, trabalhando ali com a nutrição para performance, eu fui tendo mais conhecimento e fui me apaixonando ainda mais. Em paralelo a isso, em 2006, eu fui participar de um concurso que era o Garoto e Garota Fitness. E eu fui o Garoto Fitness, ganhei esse concurso na época. E nesse momento eu recebi um patrocínio da Probiótica. Hum. O campeão recebia um patrocínio que eram suplementos, né? Na época a gente recebia suplementos e tal, naquela época da probiótica. Isso na época era tanta coisa. Exato. Quem nunca ganhar um kit de suplemento, Meu Deus. e tinha muito valor aquilo, hein? Era o auge, né, cara? Era o auge. Você pegar um potão de 2,5 kg assim, cara, aquilo era uma coisa, valia ouro, Você né? vê na prateleira, na época, aqueles sacos e potes grandes de massa, Nossa, massa 2000, não sei o que lá. Quanto mais número tivesse, a gente achava que era melhor. era o marketing da época. Esse era o marketing da época. Não sei o que lá, 10.000. Nossa senhora, é isso que cresce. É, isso vai funcionar. Então 20 mil é melhor ainda, É o dobro, né? E ali, através dessa oportunidade, eu acabei entrando na empresa ali como um influenciador. Na época se falava formador de opinião, né? Não existia isso. Ah, pô, você foi um atleta, ganhou lá um prêmio e tal, bacana, vem pra cá que você é um formador de opinião. E aí acho que eram os primórdios, né, do que tem dessa coisa aí do influenciador. E nesse momento ali, depois eu acabei
saindo na época, era uma questão de contrato lá, acabou o contrato e tal, beleza. E aí eu treinando na Academia Gaviões já, eu treino há muito tempo na Gaviões, já conheço a academia há muito tempo. O Gaviões está enorme hoje, né, com franquias aí espalhadas, são quase 50 academias pelo Brasil. E é um orgulho ver também. E ali eu acabei conhecendo a Andrea Martinato, que trabalhava na Integral Médica na época. E ali, naquele momento, eu recebi um convite para trabalhar, né? Ali já seria um cargo executivo, né? Dentro desse universo do suplemento, dentro da indústria da suplementação. O que eu achei incrível para a época. Mas eu parei para pensar e falei, olha, mas eu conheço de suplemento, eu conheço de musculação, eu conheço do esporte, eu conheço o consumidor, eu sou um consumidor e tal, mas eu preciso estudar marketing, né? Se eu for trabalhar com isso, eu preciso buscar essa formação. E foi ali que eu comecei a estudar para ter esse outro lado que eu não tinha. E aí veio essa paixão pelo marketing, pela publicidade, mais ainda pelo branding, né? Para a construção de marca, de produto, de posicionamento. É uma coisa que foi despertando uma paixão muito grande ali. E eu peguei esse primeiro momento ali, que foi uma oportunidade na Integral Médica, e acabei ali, em 2 anos de trabalho, fazendo a marca Darkness. Então, junto com a equipe, né? A gente não faz nada sozinho, junto com uma equipe enorme de trabalho, acabei ali sendo uma peça, né, fundamental ali para esse início de uma marca hardcore no Brasil. A Probiótica já fazia um trabalho hardcore, mas não tinha um posicionamento exclusivo ali, né? Ela falava com várias plataformas esportivas e tal, e a Darkness veio então ali para fincar o pé como uma marca hardcore, né? Quais foram as suas inspirações para criar o branding? E até eu gostaria que você definisse para quem não conhece esse termo e o que é o branding, e quais foram as inspirações que você teve para criar isso para Darkness, desde a imagem, do logo, das cores, o formato de time que vocês colocaram Sim, ali, porque foi algo assim muito realmente americanizado que a gente está é. acostumado a ver em revistas. Parece que a gente viu no Brasil assim uma versão brasileira dos times de Muscle Tech, de Animal Pack, aquela coisa dos grandões, né? Sim. Representando uma empresa. Achei isso surreal para a época. O mercado americano é uma grande referência, né? Eles têm anos na nossa frente na suplementação aí, né? O suplemento aqui no Brasil existe há pouco mais de 40 anos, lá existe já há quase 80. Então, assim, é um mercado que é referência. A cultura americana para o consumo de suplemento é bem diferente. Então, eles estão sempre na frente, digamos assim, lançando tendências, né? Isso tem questões particulares aí da legislação ser diferente, né? Tem mais liberdade para criar produtos e tal, enfim, mas isso é um outro ponto. Mas nesse lado de branding aí, como você falou, vamos trazer isso para uma pessoa, né? O branding é o que você é e o marketing é o que você faz, né? Então, assim, o branding é como as pessoas enxergam a sua marca. Esse é o seu branding, né? Quando eu olho a Horsepower, o que que eu vejo ali? Né? Não é nem o que você fala, mas é o que as pessoas enxergam. Esse é o seu branding, é o seu posicionamento, é a força que você tem ali como uma marca, né? Uma marca que gera conexão, que gera sensação de pertencimento, que gera paixão nas pessoas, que move as pessoas a, a levar, a propagar essa história, a ter orgulho, né, de vestir uma marca, de estar falando de uma marca. Então, o branding ele constrói posicionamento, ele constrói força, ele dá essa identidade para uma marca. E o marketing, né, que trabalha ali, claro, isso está bem em conjunto ali. O marketing são as ações que essa marca, através dessa identidade, desse branding, ela faz. É o mercado em si, né? É o que você leva para o mercado. E o branding é a marca, é a sua cara, é a sua identidade. Então, olhando nesse universo, com essa premissa e olhando o mercado americano, né, que você tem bem traduzido aqui nas revistas, eu também consultava muitas revistas, fui lá pessoalmente visitar, ver as feiras e tal. Dali veio a ideia, olhando para o que o mercado americano fazia com Nutrex Underground, Muscle Tech Hardcore, né? Então tinha uma pegada Animal da Universal, então tinha a marca, né, com um branding, vamos dizer, um pouco mais democrático, mais imersivo, abrangente, e por outro lado, essa mesma marca, ela fazia uma segmentação Performance. para uma performance maior, para um nível maior de performance atlética esportiva, e aí isso dentro do bodybuilding. Nessa situação, veio a ideia de criar um nome. Precisamos de um nome que seja hardcore, né? E pensando nessa linha, a Probiótica usava Black aqui também no Brasil para alguns produtos e tal. Pensando nisso, veio a ideia do Darkness, porque é escuridão, é uma coisa mais pesada e tal. Então, ali inspirado um pouco no Batman Darkness, inspirado um pouco nessa ideia de ser
algo pesado, algo mais que passe uma coisa de, nossa, isso aí é perigoso. Era um pouco dessa ideia. E para ser o contraste do tradicional da marca, né? Total, isso é para conversar com públicos diferentes, né? Esse trabalho todo de posicionamento de marca, de branding, é justamente para que você converse com o público certo, né? Eu tenho uma convicção de que quem quer vender tudo para todo mundo não vende nada para ninguém, né? Então, você precisa encontrar o seu público ali, né? Você precisa trabalhar para direcionar a sua comunicação e conversar com um público específico. É muito difícil você vender tudo para todo mundo. Então, nessa hora, a segmentação ela ajuda bastante. Quando você tem uma segmentação de marcas, isso ajuda a fazer com que você converse de forma mais assertiva com tribos diferentes, com consumidores diferentes, com objetivos diferentes. E você sendo uma marca, você tem essa capacidade de segmentação, né? Isso acaba facilitando, lógico, a forma como o consumidor vê a sua marca, né? Isso vai trazer a você um posicionamento diferenciado ali. Você acaba sendo referência nesse ponto. E na época isso não existia no Brasil, né? As marcas já faziam grandes trabalhos, mas cada um ali nesse posicionamento mais esportivo, né? Querendo falar com todo mundo, querendo falar com o corredor, com o pessoal da academia, com o futebol, né? O Brasil, o país do futebol. Então, queria falar um pouco ali com todo mundo. Então, começou essa coisa de segmentação de marca. Hoje isso é muito difundido. Faço isso hoje na FTW também, né? A Fitoway tem a FTW, a Diabo Verde e a Delicious. Então são 3 marcas da Fitoway, que é a fábrica, né? A fábrica principal. Então a FTW tem um posicionamento mais democrático, mais abrangente, conversa ali com várias plataformas esportivas. O suplemento está ficando cada vez mais democratizado, né? A gente sabe disso. A Diabo Verde tem um posicionamento mais hardcore, né? O nome também traz essa questão do peso, né? Pô, isso é forte para diabo, né? Como as pessoas costumam dizer. Então, essa coisa do diabo não é nada, né, relativo a coisa negativa, né? Assim como você tem a expressão ali de força, de intensidade e tal. E aí veio essa ideia de colocar esse nome como uma marca forte ali para posicionar a marca de uma forma mais hardcore mesmo. Assim como tem a Delicious, que é uma marca que trabalha indulgência, sabor, que conversa com um público mais entrante, né? Ao mesmo tempo que talvez venha um consumidor e olha um Diabo Verde pré-workout, ele vai falar assim, nossa, cara, isso aqui é pesado. Aí vem a mãe dele, não, isso aqui você não vai tomar, menino. Mas ela pega a Delicious, ela olha e fala, ah, que legal, isso é bacana, tal. Então, assim, é a forma como você posiciona, comunica a sua marca. Então, a gente tem esse cuidado na segmentação para falar com públicos diferentes. O mercado está muito maduro, crescendo muito, né? Então, o consumidor hoje ele é muito diverso, assim como tem marcas focadas em saúde e bem-estar, né? Porque hoje você tem, por exemplo, creatina consumida pela família toda, né? A família toda, né? O filho que treina, o pai, a mãe que trabalha, o avô e a avó que já estão ali aposentados, mas estão o mesmo potinho de creatina, né? Mas a gente tem uma carinha diferente nele. Tem um que vai comunicar melhor com o bodybuilder da família ali, quem quer treinar de forma mais intensa, tem uma outra que vai comunicar melhor com esse vovô, essa vovó. E não só a cara, também a proposta é realmente ele trazer uma oferta energética ou calórica ou nutricional elevada, diferente, que entregue mais a performance também. Sim, sim. Numa linha como essa, né? Que é mais vertente performance. Aí direcionando para um produto em si, não é a questão da comunicação, mas para o produto existem diferenças de fórmulas, né, de concentração, principalmente as marcas mais hardcore, elas posicionam com uma concentração maior, muitas vezes, para trabalhar com atletas de alta performance, né? Carol, você entregou para o Brasil muitos lançamentos, muita novidade, muita tendência, e também trouxe a versão brasileira de muitas coisas que já eram sucesso lá fora. De todas as marcas que você já trabalhou, e os produtos que você já fez parte na criação, qual você acredita assim que foi o maior acerto, a coisa que mais assim se comunicou com o mercado, e algo que você acha que putz, você depositou muita esperança, mas não vingou? Tem sempre aquela que deu muito certo e aquela que deu errado, mas é aprendizado. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Você tem acertos, tem erros, tem muito acerto, tem mais erros, então assim, depende, né? Eu acho que tem, às vezes é muito ali. Já aconteceu de ter uma ideia muito à frente do momento, já aconteceu, que você vai para o mercado americano ou mercado europeu, que na Europa ainda a coisa costuma ser até as tendências ali às vezes acontecem até antes, né? Você vai para a FIBO na Alemanha, é um evento que, cara, você tem que ir com um radar bem apurado ali, porque tem coisas que são muito, assim, tendências mesmo, que você vai olhar, sei lá, e não pode ficar emocionado. E tem coisas que você tem que falar, pô, isso aqui tá muito longe do Brasil. Não adianta querer levar agora que não é o momento. Então, às vezes acontece um pouco disso.
eu vou dar um exemplo a você, me decepcionei um pouco, em 2010, quando eu fui para o Mister Olímpia a primeira vez, em 2010. Aliás, eu acho que eu fui um dos primeiros brasileiros a ir para lá, assim, acho que eu, Fernando Marques, o próprio pessoal da Probiótica na época, Carlos Negrão, acho que nós somos os primeiros a ir para Las Vegas assistir o Mister Aí Olímpia. pra Lua, né? É, Bravador de território. era a primeira vez, cara. Cara, só assim que já. Que nem o Fábio Janola me deu essa coleção de revistas. Linda, linda. 85, era só através de um negócio desse que sabia o que que era musculação. Olha essa relíquia, né, cara? Então aqui, para ter acesso a isso no Brasil, era praticamente impossível, né? Onde você conseguiu uma revista assim em tempo real, né? Ela tá na banca nos Estados Unidos, ela não tá aqui no Brasil, não chega nunca, né? Cara, que coleção fantástica, maravilhosa. E ali vocês foram pra lá, deve ter sido surreal essa experiência. Ah, ver aquele mundo de suplemento, que tudo pode, né? Porque lá o FDA é bem diferente aqui do trabalho que a gente tem com as limitações da Anvisa. Mas eu vi ali, por exemplo, aminoácido essencial. Eu achei aqui, eu falei, cara, a gente tem BCA, né, no Brasil. Por que a gente não pode ter os 9 aminoácidos essenciais num produto? Porque olha aqui, tá falando que é a proteína perfeita, que é a proteína humana, e que é superior ao whey protein, porque a digestibilidade é mais rápida e tal. Então eu olhava aquilo, eu achava aquilo incrível. E comprei potes e tal e trouxe para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, né, era o meu começo de carreira também, eu não tinha tanto conhecimento na parte regulatória, né, que é super importante. Cheguei cheio de ideias, cheio de, pô, agora vamos inovar, vamos lançar e tal. E quando eu descobri que não, pô, esse a gente não pode fazer porque não está previsto na legislação e tal. Então foi assim, um banho de água fria, mas era algo que em 2018 eu consegui realizar. Então, para 8 anos depois, entrou na lista positiva da Anvisa e eu fui o primeiro ali, junto com o meu time na época, a desenvolver o aminoácido essencial no mercado. Então, foi o primeiro aminoácido essencial do Brasil a lançar no mercado. Depois vieram outras marcas e tal. Então, assim, foi um trabalho que me orgulhou bastante, porque realmente inovou e trouxe uma tendência que eu vi 8 anos antes nos Estados Unidos. Então, olha essa diferença, esse lapso de tempo, né, que a gente tem. Mas foi ali um produto bem assertivo que gostei de fazer, porque foi a realização de um sonho. Enfim, agora chegou nesse Resultado, né? e te entrega resultado, né? A gente sabe a importância dos aminoácidos essenciais, né? E o quanto eu, pelo menos, sou fã de aminoácido essencial, tomo o Amino 9 lá da FTW também, sempre no meu pós-treino, porque eu acho mais leve. O whey eu prefiro usar assim, no meio do dia, no meio da manhã, como uma refeição, né? Para você bater os macros ali. Agora, logo após o treino, que você tá com sede, que você tá cansado, cara, uma bebida mais cítrica ali, mais um suquinho como aminoácido essencial, eu acho incrível. A digestibilidade é muito rápida, você tem um conforto digestivo, você vai poder comê-lo sólido na sequência tranquilamente. O whey Não tira sua fome. não tira sua fome. Então, assim, eu sou fã do aminoácido essencial, do Amino 9, que é o que eu estou usando hoje, porque realmente ele traz o resultado no aumento da massa muscular, porque você toma o whey para ser quebrado em aminoácido, né? Então, você já está tomando ali o aminoácido essencial, e a dose é menor, a porção é menor, ele é mais gostoso, mais palatável, sei lá, você sai do, Pra sumo, né? você sai do treino no verão, num calorzão danado, você toma, sei lá, eu penso assim, vou tomar um whey de chocolate, me dá até sede, entendeu? Agora eu pego um aminoácido essencial, um suquinho gostoso e clico, é a minha preferência. E já comecei a ver isso desde 2010, aí E ali a gente consegue até quantificar, né? Quanto tempo é defasada a suplementação brasileira para lá fora? Então, no mínimo uns 10 anos. Se tá demorando esse delay mais ou menos, né? eu acho que hoje sim, já foi mais. Já foi mais, Já foi bem mais. Hoje a coisa anda um pouco ali em paralelo. Eu abro um espaço e faço uma observação por conta da legislação brasileira mesmo, né? Eu acho que ela é muito restrita. A gente poderia ter algo aí mais evoluído ainda, né? Acho que eu sou conselheiro na Brasnutri também, e esse é um trabalho que a gente faz, né, para o mercado, de tentar incluir nessa lista positiva mais ingredientes, para a gente poder ter mais liberdade. É importante você fazer parte, sendo um especialista no assunto, fazer parte de um corpo que é responsável por abrir as portas, sim ou não, para o que vem de fora, né, Carlos? Exato, a gente tem tecnologia, a gente tem capacidade, nós temos indústrias incríveis aqui no Brasil, pesquisadores, né, incríveis aqui trabalhando. Exemplo aí, o Bruno Gualano com a creatina e tantos outros aqui, não vou citar nomes, que tenho até medo de esquecer de alguém. Mas a gente tem grandes pesquisadores aí
para que a gente traga essa tecnologia para o Brasil também, possa oferecer para o atleta uma condição de performance de igual para igual com o que o atleta americano tem, que a gente ainda não consegue. E não é por falta de tecnologia, é uma limitação realmente regulatória da legislação. Qual que é o fator que atrapalha um pouco a creatina no Brasil? Ela ainda é 100% importada ou já está sendo começado a produzir no Brasil a matéria-prima? Qual que é o... Não, a creatina é importada. E geralmente vem da China, vem da Alemanha. Nós sofremos com preço. Sim, sim, tem um impacto de preço. O que que atrapalha produzir ela no Brasil? O que que é o limitador dessa situação? Porque tecnologia temos também, né? Nós temos a tecnologia, né, bem avançada para poder trabalhar, mas acho que a indústria acaba se direcionando para outros tipos de ingrediente e a gente ainda não tem isso. Por exemplo, a gente tem hoje uma difusão maior de whey protein, por exemplo. Então tem uma fábrica nova aí no Brasil agora com a Piracanjuba. Não é a única fábrica, já existe uma outra fábrica no Brasil, mas eu acho que a limitação ainda acaba sendo um pouco isso, né? O foco um pouco do direcionamento para desenvolver o produto. Aí você tocou num assunto interessante, se mencionar Piracanjuba, que é uma marca do grande público, é uma marca alimentícia, e hoje a gente está vendo essa realidade que eu não esperava que fosse acontecer. Tipo, hoje a gente vê as marcas de prateleira investindo em produtos com whey protein, Yeah. com coisas para atingir o público fitness. Muita coisa mudou depois da pandemia. Você acredita que com esse avanço da suplementação para os mercados, nessas marcas tradicionais, vai facilitar, quem sabe, nós estarmos sendo futuramente grandes produtores, né, da creatina do zero, da matéria-prima mais top do whey do zero? Você acha que isso vai começar eles perceberem que, pô, para valer a pena precisamos nós mesmos produzir e não importar? Acho que esse vai ser o caminho para todos, né? Com certeza, acho que está caminhando para isso, né? Hoje a gente não tem falta de matéria-prima hoje, né? Comprar whey protein hoje não tá fácil, né? Você tem que achar quem realmente tem disponível, porque não tá fácil. Então, acho que com essa fábrica nova, né, que está aí para acontecer no Brasil, a gente vai conseguir atender melhor a demanda do país, mas vou te dizer, ainda vai faltar, ainda vamos precisar trazer muita coisa de fora, tá? Porque a demanda é muito alta e ela só aumenta, ela só aumenta. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A demanda aumenta, o consumo aumenta. Esses produtos enriquecidos, né, com a proteína, com a whey, também estão crescendo bastante. O consumo está crescendo bastante no mundo todo. E aí começam a surgir alternativas, né, que você vai vendo aí proteína do frango, proteína do peixe, proteína da carne, proteína do inseto. Aí começam a surgir alternativas para essa fonte proteica que não só o whey protein, pelo alto valor biológico que tem, né? Você acredita que por exemplo, uma grande empresa, um player assim da alimentício, uma Nestlé da vida, vai entrar nesse meio também? Ah, por que não? Eles têm tudo na mão, né? Eles já estão entrando, né? Você vê aí Parmalat com Whey expandindo sua linha também. Então, essas gigantes da indústria alimentícia, a Nestlé já entrou. A Nestlé é dona da Pura Vida hoje, né? Então, tem grandes players aí já de olho nesse mercado que, se já não entraram, vão entrar. Há um ponto aí de contato, né? Você tem de um lado a alimentícia, do outro a suplementação. E elas estão caminhando cada vez mais para se encontrar. Do lado do suplemento, o suplemento ele quer se parecer mais com um alimento. Você olha os snacks, por exemplo, as barrinhas, os salgadinhos, os bombons, as gominhas. O suplemento ele está tomando uma forma mais de alimento. Fugiu das cápsulas. Hoje não se vende cápsula, é muito difícil. Aqueles tabletões de aminoácidos você não vê mais, né? Acho que assim, Não tem mais os packs. não tem, não tem. Eu acho que o país que eu sei que consome bastante tablete ainda é o Irã, é o pessoal lá no Oriente Médio. Eles consomem bastante tabletes ainda. Aqueles packs e tal. Mas isso tem mudado muito. Então, o suplemento está caminhando nesse lado de se parecer mais com um alimento, né? Os prontos para beber ali, aquela conveniência também, a indulgência, então querem ser mais gostosos. Então, tem um movimento nesse sentido. E a indústria alimentícia está olhando para cá para trazer mais funcionalidade para o seu alimento, deixar mais saudável, né? Com menos açúcar, com proteína, enriquecer de certa forma. Então, mas você acredita que da mesma forma pode acontecer o choque contrário? A suplementação entrar na parte alimentícia com produtos que se conectam com o grande público? Você acredita que possa acontecer da indústria alimentícia tentar entrar na performance e entregar produtos? Já tá entrando, já tá entrando. Olha, você tem creatina da Parmalat, por exemplo. Então, assim,
Aí a suplementação encontra um grande concorrente daí, né? Com certeza. Eu acho que assim, o que divide bastante é a questão do posicionamento, do brand, né? O atleta, ele vai olhar uma marca genuína do esporte de forma diferente, né? Para ele, talvez uma marca como a Parmalat representa alimento, leite, e não suplemento, mesmo que ela tenha suplemento, né? Então, acho que falta do lado da indústria alimentícia conhecer mais do universo do suplemento, né? Que para eles é uma coisa bem minúscula, tá? Porque eles são gigantes, sim, né? Perto do suplemento é que são extraterrestres, né? Ele é assim, é uma coisa descomunal. Então, eles também não têm tanta vontade assim, né? Eles vão até um ponto, mas eu não sei se chega até eles precisa. Ou eles vão comprar marcas, né? Acabam comprando marcas. Isso sim. A própria Piracanjuba comprou a Emana, que é uma marca direcionada à saúde e bem-estar. Daqui a pouco eles começam a comprar marcas do esporte, né? Marcas de performance também, para querer conversar com esse nicho. Mas aí tem um risco interessante, que eu já vi acontecer em alguns movimentos com a indústria farmacêutica, né? Eu acho que a própria probiótica, não de hoje, mas de tempos atrás, é um exemplo disso, né? Hoje a probiótica é do Grupo Suplay e faz um grande trabalho aí, mas a gente tem aí, por exemplo, a probiótica quando foi comprada pela Valent, né, e saiu daquela administração familiar do Carlos Negrão, que era um apaixonado, né, fundador da marca, apaixonado ali pelo bodybuilding, e entrou uma cultura de administração ali, um compliance de uma multinacional farmacêutica, o que mudou totalmente a marca. A marca acabou desaparecendo um pouco das prateleiras, acho que cinemas, sumir mesmo, porque mudou o posicionamento, não conhece o público, não conhece o consumidor, não consegue trabalhar. Ela começou a se comunicar mais com o endurance, Não, isso foi depois. das bicicletas. Isso foi depois, aí. Isso foi aí já na era Suplay. E aí a Suplay posicionou mais ali aqui naquele início a probiótica para conversar com Endurance, porque ela tinha o Carb Up, que sempre foi referência de categoria em gel e tal. Então ali, mas olhando o mercado americano, se você vê Muscle Tech, naquela época de Jay Cutler, Phil Heath, Brent Warren, top 5 do líder, top 5 da Olímpia na Muscletech. Timão, né? Era um timão, velho. É o Real Madrid da Maru. Pô, eu me lembro de ir lá nas feiras, aí nesse ano de 2010, o stand da Muscletech era uma loucura ali, porque estavam todos os campeões ali, o top 3, top 5 do Olímpia tava ali, né? Então, assim, tinha o Johnny Jackson, então ali tinha a nata do esporte. Num determinado momento, a Muscletech foi vendida, foi comprada para uma outra indústria, uma gigante também, e ela se perdeu um pouco, né? Acho que anos seguintes eu fui lá nos Estados Unidos e eu vi um stand da Muscletech totalmente diferente. Não era mais os bodybuilders que estavam ali, era um boneco de espuma fortinho, entendeu? Então, assim, nesse movimento de mercado americano, do mercado crescendo, de indo para o canal alimentar, para as grandes redes, o online, eles quiseram popularizar, democratizar a marca. E aí vem um pouco do meu lado crítico quanto profissional. Eu acho que um território conquistado, ele é seu, ele é conquistado. Então, ali, estrategicamente, faz muito mais sentido você manter o posicionamento naquilo que você tem como conquista e segmentar de alguma forma para conversar com outro público. Mas aí é uma questão estratégica de escolha. E eles decidiram deixar a marca mais friendly, né? Mais amistosa ali com o público. Olha, Eu acho que virou uma tendência isso lá, porque hoje eu vejo, não, ótimo, as grandes marcas tudo sendo esse tipo de marketing, pelo menos nas redes sociais você não vê mais um bodybuilder não, apresentando um produto. é mais difícil. Existem as marcas hardcore, né? Como o Redcon One, Yamamoto e tantas outras. Ganha algum espaço, né? Que Brasil das grandes. Sim, a Bill Samson também agora, que é uma marca mais ali bodybuilder, né? Mas essas outras, por exemplo, teve agora eles voltaram, mas há anos atrás, a Optimum Nutrition, a BSN, eles saíram do Mr. Olympia. Você ia pra feira e eles que eram sempre os gigantes ali, a Quest. Os brasileiros era uma decepção, não viu sal das marcas lá, que era o que o brasileiro conhecia e ostentava. Mas por quê? Mudou o foco, né? Mudou o objetivo estratégico ali do negócio. Então ali, agora eles voltaram, mas voltaram num formato diferente. Não é mais aquele daquela época que você ia lá na BSN e encontrava lá o Ronnie Coleman, entendeu? Já é totalmente diferente. São físicos mais comerciais, são modelos. São influenciadores, né? E a própria competição mudou, né, Hugo? Sim, isso é uma vaga. A competição foi mudando. Eu me lembro de estar assistindo um Arnold Ohio 2012, tá? Fazem alguns anos. E eu conversava com o Alcides Medina, que é dirigente aqui do Uruguai, você conhece o Alcides? E ele falou, cara, o bodybuilding
como não vai sustentar o esporte. A gente precisa de uma categoria que inclui mais pessoas, precisamos trazer uma renovação. Foi aí que nasceu a Men's Physique. A Men's Physique foi mesmo nesse ano, 2018. Exatamente. Então já era uma visão da federação esportiva ali na época, né? Olhando de que, olha, precisamos levar o esporte para um outro público, tentar trazer de uma forma mais comercial, para trazer outros tipos de patrocinadores, que só falar com os gigantes, isso já não é o que vai ser o futuro. Então a gente tem, claro, o Mister Olímpia, né? Como a maior atração, né? A Fórmula 1 realmente do esporte, mas precisou também se reinventar ali nas categorias para tentar democratizar um pouco mais. E justamente o Mister Olympia ele se torna mais uma atração do que algo praticável, né? Sim, E já o Men's Physique se tornou algo assim que o cara conseguia alcançar. exato. E veio em boa hora, acredito eu, porque veio na ascensão da internet, naquela transição de Orkut para Facebook, Facebook para Instagram, nascimento dos canais maromba de YouTube e criação de conteúdo. E aí veio essa categoria nova, ela veio já com uma polêmica que deixou a categoria mais popular ainda por conta da polêmica. Exato. Porque se fosse para falar do campeonato só quando tivesse campeonato, não ia dar tanto ibope, mas ficou o ano inteiro falando de polêmica e treta e controvérsia, discussão e popularizou. Hoje ela e a Classic Physique é das categorias mais numerosas numa competição. E isso, assim como a Bikini, a Wellness, e agora tem a Fit Model, que vai pegar muito mais pessoas entrantes por mês, Sim, promete trazer uma renovação. E assim acho que a indústria cresce muito, né? o caminho tem que ser esse, não tem jeito, né? A gente sabe que isso aqui, né, é o que move, é a paixão, a gente olha e até hoje vai ser para sempre assim, né? O Mister Olímpia, eu sempre brinco, o Mister Olímpia é um só, né? E é a categoria pesada, essa é o Mister Olímpia. Mas as outras categorias, claro, não desmerecendo ninguém, mas elas estão evoluindo cada vez mais, como você falou da Classic, da Men's e tal, que são categorias maravilhosas, além dessas outras todas que vão trazer um público diferente, um olhar diferente, trazer de repente a família, trazer uma outra forma, né, de olhar o fisiculturismo também. E isso com certeza faz todo o mercado crescer, não só de suplemento, mas o mercado fitness de um modo geral, né? A gente está vendo aí as potências das academias hoje cada vez mais, máquinas de equipamento, aí, marcas, né, que fabricam equipamentos cada vez mais bacana, mais bonita, mais americanizada, com biomecânicas mais perfeitas. Então, isso vai evoluindo. A moda fitness também, suplemento, acho que isso obriga o mercado também a se refinar e a crescer. É um movimento positivo, eu olho dessa forma. E uma coisa que cresceu muito também, a gente pode buscar um gancho para uma nova fase aqui da nossa entrevista, que é o crescimento wellness do fitness, né? O bem-estar, a saúde, o emagrecimento, e agora estamos prestes a acontecer a Natural Tech, mês que vem, né? É uma grande feira, não sei se você vai estar presente também. Dessa vez a gente Já, é uma feira totalmente diferenciada do que a gente conhece de feira bodybuilding, de Arnold, de Olímpia. bem Você poderia falar pra gente qual que é o perfil de quem expõe, quem vai, quem vende nesse tipo de feira? Porque existem outras, mas acho que ela é uma das principais, né, Natural Tech pra gente. eu acho que ela tem um posicionamento ali, ela veio esse evento em si, ele veio se, né, mutacionando aí ao longo dos anos, acompanhando um pouco essa mudança. Ele começou lá como um evento bem natureba, bem de orgânicos, de natural, aquela coisa das farinhas ali, da aveia, do germe de trigo e tal. Ele começou ali e ele tomou essa proporção gigante que é hoje. Hoje está muito mais próximo ali de um alimentício, né, de uma APAS, por exemplo, mas seria uma versão da APAS, que é uma feira alimentícia, teve agora, a gente estava lá com a FTW também, que mostra o suplemento para o canal alimentar, que tem essa possibilidade de introduzir o suplemento no canal alimentar, as marcas todas estão ali, e ao mesmo tempo a Natural Tech ela vai um pouco desse lado um pouco mais natural, um pouco mais da saúde e bem-estar, de produtos ali que tem preocupação com corante, né, com a fórmula, com adoçante, tem preocupação mais direcionada à saúde e bem-estar. Você não vai ver marcas de alta performance ali, que falam exatamente com o nicho bodybuilder. Ali o posicionamento é um pouco diferente. Mas são marcas focadas em saúde e bem-estar, a conversar com o grande público, a falar com o prescritor, com o médico, com o nutricionista, a ter uma visão do suplemento um pouco mais ali, digamos, do prescritor também, né, de quem prescreve o suplemento. Então, quem está no Natural Tech quer se comunicar também com esse prescritor. Tem muito nutricionista que vai lá para acompanhar as novidades, né? Não que no Arnold não aconteça isso, mas o Arnold tem uma pegada muito mais performance, muito mais esportiva, né? Muito mais atlético, apesar de ter a segmentação ali dentro do Arnold, né? Tem um pavilhão de saúde e bem-estar, tem um pavilhão ali, vem crescendo muito também.
Mas a Naturotec, ela tem essa história, né, de foco aí para produtos saudáveis, né? E ali você tem a diversidade dentro desse universo, né? O sem glúten, sem lactose, é o famoso no list, né? A gente tem na performance o que contém no produto, né? Contém aminoácido essencial, contém tantas gramas de proteína, contém creatina. Nessa outra linha é o que não tem. Não tem glúten, não tem lactose, não tem produtos Inclusive, vegetais. que agora procura produtos assim, né? Se o vai Que não limpo. oferecem os mais nãos por rótulo. Exato, exato. Sem lactose, sem glúten, sem tal coisa, né? Porque o pessoal está mais ligado na qualidade de vida, nas limitações que estão entendendo, porque muitas pessoas, até pouco tempo, viveram, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, sofrendo com alimentos e não entender por que tinha tantos problemas. E aí passaram a entender e começaram a surgir um novo consumidor. Você passa ali buscar produtos que não vai mais fazer mal, que são prescritos e que estão sendo estudados. Então, a gente percebe a evolução até no comportamento e no conhecimento do cliente, né, Carol? Sim, você tem essa possibilidade hoje de se alimentar melhor, de ter mais informação e conhecimento daquilo que você vai usufruir para a saúde. Acho que a pandemia trouxe um ensinamento muito forte, né, da pior forma para as pessoas, né? Muita coisa do que a gente já fala durante muito tempo, a pandemia escancarou, assim. Então as pessoas abriram um pouco a mente para isso, né? E foi aí que toda a suplementação, de um modo geral, se tornou muito mais conhecida também, né? As pessoas começaram a entender melhor o suplemento. Pô, eu sei o que é uma whey protein, por que que eu preciso tomar, o que que ela vai fazer. Então, começou a ter um conhecimento melhor disso. E essa oportunidade de conversar com o público de saúde e bem-estar, ela acaba sendo mais democrática também. Mas ao mesmo tempo que você tem uma marca muito posicionada nessa questão dos pilares da saúde e bem-estar, ela se distancia muitas vezes da performance, né? Desse público que quer a questão da performance através da suplementação. Então aí é onde entra, como eu falei, a segmentação de marcas. Carol, agora passando para a vertente esporte e fisiculturismo aqui, sabemos que grande parte da revolução do fitness no Brasil se deve para a chegada da Muscle Contest no Brasil, essa mudança de chave, essa parece que virou a profissionalização do amador, né? Para essas competições que eram simples demais, passaram a ter um pouco mais de qualidade e de profissionalismo. E você foi um cara que também participou diretamente no acordo, na negociação, para que isso acontecesse e a Muscle Contest viesse para cá. Queria que você contasse um pouco dessa história para quem não conhece e nos comentasse sobre como você enxerga essa evolução de o quanto o bodybuilding mais praticado no Brasil contribuiu para o crescimento da suplementação. Cara, cresceu demais, né? Absurdo. De 2018 para cá, cresceu assim absurdamente. Eu acho que, claro, realmente esse movimento foi muito importante, porque hoje você não tem só brasileiros como grandes dirigentes, né? Lá, que isso faz total diferença, que começou a olhar para o Brasil de forma diferente. Então, trouxe mais oportunidade, trouxe mais competições, trouxe mais aquele momento onde o atleta realmente consegue estar ali mostrando seu trabalho para que isso se reflita na rede social, para que se reflita em conteúdo, ou até mesmo oportunidade para que ele se torne um campeão. Então, acho que o esporte cresceu muito, muito, muito mesmo. Eu fazendo uma comparação aí em termos de antes e depois, ou de federações, ou de porque quando você olha Muscle Contest, isso não é uma federação, é uma promotora de evento. Ela tem um grande evento, inclusive o Mister Olímpia, e ela promove isso muito bem, né? Então, quando a gente olha o lado da federação, como era a IFBB, você tinha competições que elas eram competições muito mais técnicas ali, né? Eu sempre costumo dizer assim, eram competições para árbitros, não era para o público, né? Parece que os atletas eles estavam ali posando para os árbitros que estavam avaliando. E realmente esse era o grande lance do esporte, né? O atleta precisava se mostrar para os árbitros. Não que isso tenha mudado, mas a Muscle Contest, ela veio ali com um know-how de transformar isso em espetáculo, em show. Então, os atletas continuavam posando no palco, continuavam posando para os árbitros, mas isso ia além desse momento ali só do esporte. E Começava atrás do árbitro também tinha importância. exato, também virou muito mais entretenimento. Vamos fazer um paralelo com o Vale Tudo, né? Então, se a gente olhar lá atrás, o Vale Tudo, na época que era até do Gracie, né? O UFC, que era do Gracie, você tinha ali
um outro formato, né? E era um formato realmente até mais violento, se você for olhar, né? Não tinha categoria de peso e podiam golpes e movimentos que depois acabaram sendo abolidos. Por quê? Porque eles precisaram envelopar o Vale Tudo, como era chamado, né? Esse MMA dos primórdios aí. O próprio UFC, quando foi adquirido lá pela família, né? Pelos irmãos Fertitas, e veio o Dana White ali como o grande cérebro da coisa, né? Ele trouxe esse tom mais espetáculo, mais show. Então, a entrada do atleta, a música, toda aquela questão, entraram regras para que a televisão pudesse comprar o show, para que pudesse trazer patrocinadores também, porque aquela coisa violenta que sangrava e destruía o cara enorme, massacrando. Então, assim, trouxe uma coisa muito mais comercial, o que atraiu o mercado e atraiu, claro, investimento ali. E a coisa cresceu e tomou a proporção que se tomou. Eu vejo esse movimento ao mesmo ter acontecido no esporte. Eu acho que sem crítica alguma, porque cada uma fez um excelente trabalho no seu momento, na sua época, e são importantes para a gente chegar no momento que estamos hoje, mas eu acho que a FBB, ela meio que parou um pouco no tempo, né, e perdeu talvez essa oportunidade ali pelo formato de trabalho. Acho que tinha uma linha muito ali de transformar o bodybuilding em um esporte olímpico. Sempre foi a tentativa máxima, né? E principalmente pelo Rafael Santoya, né, que olhava muito para isso. E do outro lado, o Jim Manion olhava muito mais do lado do espetáculo, né? Sim. Enquanto um queria profissionalizar o atleta, hoje queria transformar o esporte num show, num espetáculo, né? Numa forma de que o atleta conseguisse se transformar num grande popularizasse. E eu acho que o Olímpia trabalhou isso muito bem ao longo dos anos, e em especial na mão do Turner, em especial na mão da Muscle Contest, isso tornou uma coisa ainda mais moderna, mais atual. E voltando um pouco no que você me perguntou ali, na participação desse momento, eu estava em Las Vegas em 2017, quando houve ali uma separação entre a IFBB e a NBC e tal. Foi um momento, um povo ali, um divisor de águas, digamos assim, para o esporte e ali para eles enquanto dirigentes, né? O Rafael Santoya, o Jim Manion, a IFBB, a NPC americana, a Pro League, aí virou aquela coisa toda. E eu assisti isso de perto, porque eu estava lá. E quando eu vi esse movimento, eu falei, opa, acho que temos uma oportunidade de levar para o Brasil algo diferente do que tem hoje. Não que o que tem na época, não que o que tem é ruim, mas precisamos renovar, precisamos trazer outra coisa. E acho que agora a gente tem uma oportunidade de ter isso no Brasil, por que não, né? E na época eu trabalhava na Integral Médica, eu voltei do evento e sentei com o Felipe Bragança, que é o CEO, o dono da Integral Médica, e falei, cara, tem uma oportunidade bacana que a gente pode, talvez, aí puxar para o Brasil, para a gente aqui, né? E ele achou legal, apostou, gostou da ideia e falou, tá, como a gente viabiliza isso? E a gente conseguiu um contato, conseguimos falar com o Jim Manion, marcamos uma reunião, fomos para Pittsburgh, lá no escritório da NPC. A gente pensou no mercado, tá? Não pensamos só na marca, foi bem bacana esse movimento, o Felipe apoiou, no sentido de que precisamos levar mais marcas com a gente para lá. E a gente até convidou outras marcas, outras empresas para estarem lá. Acabou que ninguém conseguiu ir na data, enfim, mas levamos cartas de representação de algumas marcas na época também que decidiram dizer, não, eu apoio. Foi por um maior, mas sim, pensamos realmente no esporte, não foi a empresa pensando assim, eu vou lá e vou ser principal patrocinador, eu vou disso. Não foi nada disso. A gente realmente pensou, precisamos trabalhar o esporte no Brasil de uma forma mais espetáculo, trazer isso para crescer. E sentamos com o Jim Manion, conversamos com ele e tal, e ali começou essa ideia de como trazer a NPC para o Brasil e como fazer isso. Claro, o Jim Manion é um super experiente, né? Não precisamos nem apresentar todo o conhecimento, o know-how que ele tem aí produzindo esses shows. Falou, não, eu vou pegar o meu melhor promotor aqui dos Estados Unidos, que é o Tamer, né, com a Muscle Contest, e vou levar para o Brasil para que ele desenvolva aí, através da NPC, o Brasil. E a Integral Médica foi a empresa que patrocinou isso, né, que viabilizou esse caminho financeiramente em 2018. Mas junto com a Integral Médica na época, a New Millen e a Midway também abraçaram a causa, né, e assim como a gente foi para lá e essas empresas também estavam apoiando, eles entraram também e foi o primeiro Muscle Contest aqui no Brasil, que foi ele, espetáculo que você viu aí. Foi mesmo. Foi com o Felipe Franco E o Diogo, e o Diogo fazendo aquela briga, parecia Corinthians e Palmeiras, aquele virou o jogo, né? Virou o jogo, cara. Foi impressionante aquele dia. Mas eu tenho, assim, muito orgulho de ter participado desse movimento, desse momento. Acho que, lógico,
o Turner foi uma peça fundamental para que isso acontecesse, e acho que em algum momento isso aconteceria, independente da gente. Mas acho que a oportunidade foi bacana, né? Da gente ter enxergado esse momento e, pô, ter sido parte dessa transição, desse movimento. Pô, para mim, assim, é uma felicidade muito grande. Foi um ano muito intenso para o mercado, aqueles novos campeonatos, aquele formato de campeonato americanizado aqui dentro, um show profissional acontecendo aqui dentro e as novas estrelas surgindo. Porque até então, até antes disso, a gente contava nos dedos de uma mão só quem era profissional, era Anne Freitas, Eduardo Correia, acho que Júlio Balestrin e poucos, cara. Aí, ó, já perdi a conta de dois. Falei, era Deus, já era Maradona, então era muito limitado. E agora a gente não consegue mais saber quantos brasileiros já viraram profissionais. E aí surgiu até essa semana, saiu um ranking dos países com maior representação no Mister Olímpia desse ano. Quantos atletas cada país já tem qualificado? O Brasil tem em segundo lugar. Olha só que orgulho. Os Estados Unidos estão em primeiro com mais atletas qualificados, o Brasil já está em segundo. Então, ano após ano, vem crescendo o número, eu acho que já passa de 40 atletas. E só vai aumentar. Só vai aumentar. Eu acho que, assim, a gente sabe da potência do Brasil, né? Para quem acompanha mais tempo, como a gente, falando lá atrás, né, de NABA, o Brasil já tinha um destaque grande nos mundiais, né? Não era o Mister Olímpia, mas o Universi, né, o Mundial da NABA. Então a gente teve sempre ali o Bispo, Andrea Carvalho, a própria... Ai, como que é o nome dela? Putz, esqueci o nome dela agora. Andrea Carvalho, a Flávia Krisos também na época. O feminino sempre foi muito forte. E ainda é, né? E ainda é. O feminino sempre foi mais forte. A Juliana Malacarne consagrou isso. Juliana Malacarne, já mais recente. O primeiro título do Olímpia, você sabe de quem foi? A Natália Mello. Natália Mello, na Biocchini, né? O primeiro brasileiro, né, brasileira a se tornar campeão no Olímpia foi a Natália, uma biquíni. Então, assim, o Brasil tem uma representatividade muito forte, sempre teve. Com essa oportunidade do crescimento do esporte, cara, eu acho que isso realmente só vai crescer. Não só da forma como a gente está vendo, né, em atletas, em qualidade de físico, mas tudo que move esse universo, né? Os equipamentos de musculação também tem que acompanhar, né? As academias também têm que acompanhar tudo isso. As marcas de suplemento também têm que acompanhar de alguma forma. A moda fitness também. Então isso faz o mercado crescer como um todo. O esporte em si, o caminho já está traçado. A Muscle Content está promovendo cada vez mais campeonatos, não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil todo, né? Trazendo esse know-how de show, de espetáculo, né? De competição. Tem um formato que os atletas gostam e querem participar. Ficou aquela coisa ali durante um tempo de briga de federação, né? Aquela coisa e tal, mas eu acho que os atletas já entenderam muito bem, né? Na época, Fusão, né? agora é uma confusão, mas hoje acho que ficou muito claro. Hoje o atleta tem essa. Eu sou muito a favor da liberdade para o atleta. Eu acho que o atleta, às vezes eu critico um pouco essa coisa de prender o atleta. Eu acho que isso não é legal, mas entendo, cada um tem a sua forma de trabalhar. Porque o atleta tem que competir, cara. O atleta foi feito para isso, para treinar e para competir, né? Então você não deve ser CA ali. Mas a partir do momento que ele escolhe um caminho de se tornar um profissional, aí sim ele se mantém firme no caminho que ele escolheu. Mas quando ele é um amador, ele tem que experimentar, né? Compete aqui, ali, tô experimentando, quero ver o que é melhor para mim. Enquanto é amador, é a hora de você acertar e errar. Quando você é profissional, a margem de dinheiro tem que diminuir. Mas para isso acontecer, você tem que ter a bagagem da experiência, né? Por isso que eu acho que tem que estimular mesmo a competir, até falando como executivo do mercado aí da suplementação. Acho que quanto mais campeonatos a gente tiver, quanto mais modalidades a gente tiver, quanto mais atletas a gente tiver competindo, mais esse mercado vai crescer. E agora você, como trabalhando nessa área do mercado de estar gerenciando marketing, trabalhando em prol dos produtos, e essa visão por cima do que está acontecendo nas competições, ela é muito importante também, né? Ver o rumo que está tomando, os campeonatos que estão acontecendo, os atletas que vêm se destacando, e qual que você enxerga assim como principal atributo para um atleta? Quais são a visão e os valores que você espera de um atleta para ele fazer parte de um time? Porque todo mundo que nos assiste e a gente percebe isso, essa ansiedade por conquistar um patrocínio. Os atletas anseiam por isso. E eu, na minha opinião, acho até errado isso, uma obsessão meio triste de ver, porque a maioria não estão pensando na vida após competição, né? A maioria larga a faculdade, larga tudo, vende tudo pelo esporte. E o esporte é passageiro. Na minha opinião, todos têm que primeiro criar uma profissão, criar um ganha-pão e
patrocínio ser um lucro. Se E tem gente que se deposita tudo no patrocínio, né? Sim. E se frustra. É. Mas o que que a empresa ela espera do atleta para que ele não seja só também um vendedor de cupom, né? Quais são os valores que um atleta tem que ter para ele conseguir chamar a atenção de uma empresa no sentido de que ela não cancele com ele depois que der os 6 meses, por exemplo, do contrato? Eu acho que assim, a gente tem objetivos enquanto empresa, né? A empresa tem objetivos de crescer, né? E ali dentro da sua estratégia ela quer ficar cada vez maior, né? Quer se tornar cada vez mais referência ali. Esse é o objetivo dela. E o atleta tem o mesmo objetivo dentro do esporte. Então ali você tem uma junção de objetivos de vitória, de ser campeão, né? Seja de que forma, ele na modalidade dele, ele no objetivo que ele tem, a empresa no dela. Quando há uma união nisso, você tem que ter o sucesso de ambas as partes para que ele seja duradouro, né? Então, do lado do atleta, enquanto ele se posiciona como um atleta, enquanto o que ele tem de oferecer de melhor é o troféu, é o título, e enquanto a estratégia da empresa é ter um atleta campeão, que tenha um título, que tenha um troféu, eles têm que estar no mesmo sentido, né? O atleta tem que estar caminhando para ser um campeão e a empresa apoiando ele ali para que ela tenha um campeão. Acho que esse é um ponto importante. Mas hoje, né, eu estou falando isso principalmente em momentos mais anteriores aí. Hoje existe a questão do engajamento, né, da visualização, do quanto o atleta vai mostrar tudo isso. Então eu vejo que isso mudou muito. Antes o atleta tinha o objetivo de ser um Mister Olímpia. E ele estava disposto a tudo para ser um Mister Olímpia, até ficar trancado na caverna e não aparecer para nada, né? Isso era o modelo antigo, né, digamos assim. Mas ele era uma proposta de ser um atleta campeão. Hoje, o atleta quer ser um Mister Olímpia ainda, isso não mudou. Mas a história que ele conta, no caminho que ele percorre para se tornar um Mister Olímpia, às vezes ela tem mais valor do que o título do Mister Olímpia. E muitas vezes esse mais valor está justamente pelo lado de que o patrocinador vai olhar. Eu preciso que ele tenha uma história que engaje, eu preciso que ele tenha um conteúdo que traga engajamento para a marca, que seja parte desse objetivo de ter uma marca maior. Então, se isso está contribuindo para a marca, a história que ele conta desse caminho de ser um campeão, ele vai ter vida longa dentro da marca, ele vai ter oportunidades em sua marca. Agora, se ele é um atleta que levanta o troféu e ganha, também traz para a marca um atleta campeão. Isso também tem o seu valor. Mas esses objetivos têm que estar bem combinados, né? Quando você vai trabalhar um patrocínio, você chega num atleta, você fala assim, tá, o objetivo de você estar aqui é você de trazer um troféu. Tá? É você adquirir fama e trazer isso para a empresa através de um troféu. Não, o objetivo de você estar aqui é a história que você conta. Então, acho que a gente tem vários exemplos aí, você conhece também, de atletas que nunca foram campeões, mas têm mais fama Sim. e, vamos dizer assim, mais sucesso, até financeiro, do que atletas que foram campeões. Sim. E tem muitos campeões aí que acabaram sendo esquecidos, né? E atletas que nunca foram campeões, ou até estiveram longe de ser campeão, mas a história que conta engaja. Trazendo um pouco, sendo um pouco mais assim, vamos dizer, um pouco mais forte, mais pesado, trazendo para os dias de hoje, eu vejo muito atleta na rede social, e vou chamar de atleta ali, porque ele vende esse posicionamento como atleta. Mas a comunicação dele, o trabalho que ele faz, é muito mais para gerar hype do que para ser um atleta. E tá tudo bem, não há nada de errado com isso. Desde que a marca entenda que aquilo é importante para ela. Ele vai ter patrocínio, ele vai ter oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Então, eu vejo isso crescendo muito, crescendo muito. Então, não é só aquele... Hoje, até aquele atleta, vamos dizer assim, que não tem aptidão, que não tem a genética para ser o campeão, ele tem chance de ganhar dinheiro, ele tem chance de ser famoso, até mais do que aquele que tem genética. Se ele souber trabalhar bem a imagem dele, a rede social dele, a comunicação dele, ele tem chance de ter um patrocínio de sucesso. Do que ser só um atleta trancado na caverna. E muitas vezes essa pessoa não precisa nem subir no palco para obter esse sucesso que ele espera, né? O lifestyle dele é tão bem entregue nos stories dele, nas publicações, ele conecta com tantas pessoas sem nem ao menos fazer uma preparação, que para a marca isso converte tanto quanto quem está modelando. Eu acho que assim, o universo do suplemento, conforme ele vai se democratizando, né, e isso vale para tudo, ele está aproximando cada vez mais da grande mídia. Então, ter hoje um artista, ter hoje uma grande personalidade de mídia é legal para a marca, porque expõe bastante a marca e o público está mais acostumado agora do que é o suplemento.
Antigamente, você ter isso numa marca, muitas vezes a conta não fechava. Porque você traz uma grande personalidade para a marca, né, naquela fase, naquela época, você trazia uma grande personalidade para a marca, e essa grande personalidade, ela não conversa com esse público. Os atletas ali, a alta performance, eles não se veem naquele personagem ali. Ele pode ter um canhão de mídia, ele pode mostrar sua marca para um público muito grande, mas o público que realmente entende o suplemento, sabe para que serve, entende o seu valor, reconhece o seu uso, não conversa com esse tipo de influenciador, digamos assim. Hoje as coisas mudaram. Como o suplemento está cada vez mais democrático, você encontra suplemento no supermercado, cada vez mais nas farmácias. As famílias estão trazendo suplementos para a saúde das famílias. A mãe já não está mais implicando com o filho porque está tomando creatina, ela está tomando a creatina junto, né? Então a coisa Fazendo uma graninha para dar para a criança levar para a escola. Exato, então a coisa mudou muito. Então, quando você traz lá uma grande personalidade de mídia, essa família ela vai se impactar muito mais, né? Então, não é só o trabalho com atletas, e aí a gente cai naquela questão de segmentação novamente. Então, conforme o posicionamento da sua marca, a segmentação da sua marca, faz sentido você ter um tipo de influenciador ou um tipo de personalidade diferente de outros, por exemplo. E isso justifica o movimento que a gente vem observado das grandes marcas, que é não mais patrocinar exclusivamente grandes atletas, e sim vários pequenos influenciadores. Tipo, trocar um time de 10 super atletas por um time de 100 pequenos influenciadores. Vai funcionar muito bem. Muitos bem, talvez vai ter um alcance maior e se conectar com as pessoas que estão entrando, né? E menos arriscado também, né? O investimento é menor. Diria menos arriscado, porque você distribui melhor ali, né? Porque às vezes se você tem uma grande personalidade, você cria uma dependência muito forte também. Que quando você perde, você vai perder Uhum. muito do resultado que você construiu. Quando você distribui isso ali para uma awareness maior, a sua marca cresce e você não tem tanto risco no caso de perder um influenciador ou algo assim. Mas esse mercado de influência, ele vem mudando muito, né? Isso está tomando caminhos muito diferentes. A gente tem os creators hoje, por exemplo, fazendo um trabalho totalmente diferente e muito valorizado. E até mesmo eu imagino, tá? E tô vendo isso acontecer já, né? A gente vê esse movimento. Esses grandes salários dentro do fisiculturismo, a tendência é isso diminuir. Porque esse de influenciador Tá saindo. eu acho que não é mais só o nicho. O suplemento abriu muito, democratizou bastante. Então, não é só esses grandes atletas que são os potenciais influenciadores, né? Então, hoje tem uma opção maior de influenciadores. E isso faz com que também o valor reduza, diminua, né? A mesma coisa eu sempre costumo dizer sobre os cursos online, né? Na época, quem começou isso ganhou muito dinheiro com curso online. Hoje em dia tem muita gente ofertando curso online e os valores têm diminuído bastante, claro. Então, a concorrência, né, oferta e demanda, vai fazendo esse movimento. Acho que esse movimento dos atletas, dos altos salários aí de atleta, tem mudado bastante com essa mudança no mercado de influência. Hoje você vê trabalhos mais espontâneos, mais verdadeiros, mais naturais, assim, que não parece um publi mesmo de verdade, Sim. sendo mais valorizado, porque é um movimento que essa geração quer ver, né? A nova geração, a geração Z, ela está muito mais conectada com essa verdade no conteúdo, com essa verdade no que seria o publi, né, de antigamente, do que nessa coisa um pouco mais envelopada, mais forçada, que esses influenciadores mais antigos estão acostumados a fazer. Sim, e sem citar nomes e nem gerar polêmica, mas a gente sabe que tem muitos atletas de ponta que não entregam tanto, que não cumprem com o combinado, que não se esforçam em criar conteúdo, tem que ficar sendo puxado, e posta alguma coisa, o cara posta com má vontade, posta de qualquer jeito. E aí a gente vê um menino que tá começando lá, na flor da idade, com o primeiro amor da academia, tá naqueles primeiros 5 anos lá, e recebe uma caixa de suplemento com um cupom para ele divulgar, o cara faz acontecer, todo dia ele tá querendo mostrar, e é criativo, e cria conta no TikTok, e aumenta o alcance dele, e faz dancinha, e faz receita, e mete coisa engraçada, e usa música que viraliza. Sim. Então você vê essa garotada tentando entregar muito mais. E creio eu que para a empresa isso é muito bacana por ver a marca delas fluindo, né?
de sendo mostrada de uma forma positiva? Tá acompanhando a tendência, né? Aquilo que vai ficando antigo, que já não vai funcionando, a empresa, ela precisa, né, ela trabalha através de resultado, números. Ela começa a ver que aquilo não traz o mesmo engajamento, ela começa a buscar alternativas. E aonde a gente consegue enxergar que está trazendo mais resultado nesse sentido, é onde a empresa vai apostar mais, com toda certeza. Então, eu acho que o atleta, ele precisa ir se moldando também, né? Nessa questão do conteúdo. Mas eu acho que assim, a rede social está se saturando cada vez mais, né? E eu acho que ao mesmo tempo que ela vai se saturando, ela precisa se reinventar. E essas gerações novas, elas têm mais facilidade em se reinventar. Mas isso porque a gente está falando aí da geração Z, mas a gente já tem uma outra geração chegando aí, Alpha, né? Que já não é a geração Z, que nem conteúdo eles estão fazendo. E aí? Como é que a gente vai conversar com essa galera? Né? Esses aí são o futuro consumidor. Como que você vai falar com ele se ele não posta, ele não liga para a rede social, os influenciadores não o convencem, não geram influência neles, e aí, como que você vai vender para esse público? Então, acho que tem um movimento muito interessante para os próximos anos, aí para o futuro, para profissionais de marketing como eu, se desafiarem, se atualizarem, né, e ter uma visão estratégica muito importante, porque isso está mudando bastante, tá? Está mudando bastante. A gente sabe aí da geração Z, mas já tem outras chegando aí que é bem diferente, cara, é bem diferente. Eu já trabalhei com atletas, assim, jovens, aí, atletas de 17 para 18 anos, e é diferente. Ele não tem esse ritmo de, não, posta aqui três stories, aqui posta um reels, não tem esse ritmo. Ele quer ser verdadeiro, ele quer ser natural. Então ainda está tendo essa transição. Claro, é uma geração ainda muito jovem, mas a gente tem que olhar, porque esse é o futuro, né? Isso é o futuro. A gente está passando, outras estão vindo. E nós, profissionais de marketing, a gente tem que estar antenado ali. Todo mundo vai se flexibilizando e se atualizando a cada ano, né? Porque está em constante evolução e acho que o Brasil está só no começo disso tudo. Não, com certeza. Tem muito ainda que evoluir, tem muita coisa para acontecer. Alguns movimentos ainda são, né, preditivos, assim, né? Não tem nada confirmado, mas pelo que a gente está olhando, através de especialistas que estudam, né, esse tipo de comportamento, que estudam as gerações aí, é que a coisa está mudando bastante. E dentro do nosso universo bodybuilding, isso vai se refletir também da mesma forma, né? Eu acho que, como você falou, eu, pô, ao longo aí de 15 anos de carreira na indústria do suplemento, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes atletas, com grandes atletas. Trabalhei com atletas americanos, trabalhei com atletas brasileiros, viajei o mundo aí com atletas em eventos, em campeonatos. Já fui treinador, já preparei atleta campeão. Então, assim, trago essa bagagem e olhando para cada um deles durante esses 15 anos, tem uma diversidade imensa de tipo de trabalho, né? Tem aquele que fala mais, tem aquele que é mais introspectivo, tem aquele que veste a camisa 24 horas por dia, literalmente, né? Tá com a marca 24 horas por dia. Tem atleta que já não é assim, mas aí vai muito do profissional, né? Vai muito de como ele quer também se desenvolver ali como atleta ou como influenciador. Mas o mais importante é o que você falou, é que ele se atualize. Se ele quiser se manter no desejo das marcas, no mercado, ele precisa se atualizar, ele precisa entender o que esse novo consumidor quer ouvir, quer ter como conteúdo para que ele produza esse tipo de conteúdo. Aí sim, isso gera engajamento, isso desperta interesse das marcas. Hoje, as marcas, o que elas fazem? Elas têm ali um relatório. Ah, você é um influenciador? Existem ferramentas que você vai trabalhar ali num relatório para testar vários pontos ali de engajamento, de métricas, né, KPIs ali que mostram esse engajamento, se ele é ou não um bom influenciador. Mas não é só isso, porque eu acho que analisar uma ferramenta é muito fria, né? Você tem que ter uma percepção, e aí vai de você ter profissionais na marca que conhecem o esporte, que conhecem o atleta, que conseguem enxergar ali onde muitos falam assim, ah, não, mas esse cara é pequeno. E você fala assim, não, peraí, o cara é um potencial, mas ele é pequeno. Ele precisa ser trabalhado, mas olha aqui, olha esse bíceps dele, olha aqui o dorsal, olha aqui as pernas, isso aqui ainda tem... Então, assim, você precisa ter esse tipo de profissional, né, para que você vai construir. Então, não adianta você só querer o atleta pronto, que aí você tem que tirar o cara de uma marca, né? Agora, fazer um atleta do zero, pegar um atleta desconhecido e torná-lo Criar conhecido, uma história em torno dele. isso é o mais difícil.
E o atleta do zero ele tem que ser moldado, né? Você tem que dar as diretrizes, ensiná-lo, ensinar o marketing para ele, Exato. ensinar ele a criar o próprio branding dele, né? Alguns têm facilidades, outros zero, outros não têm. Você precisa, olha, cara, preciso que você seja um comunicador melhor, preciso que você apareça mais, que você tenha um conteúdo e tal. E é natural, alguns evoluem mais rápido, outros não. E muitas vezes, nesse não evoluir, a empresa, como é um negócio, né, é um business ali, não é lógico. Então a gente precisa, às vezes, encerrar um contrato, né, e dar oportunidade para outro fazer, né. Acho que a empresa, ela sempre, ela vai apostar um investimento ali, né, e ela espera um retorno, obviamente, para tudo isso, né. Para um funcionário que você contrata para trabalhar a sua rede social lá no marketing, você espera resultado dele. Se ele não traz resultado, se ele não tem performance como profissional ali, trabalhando como colaborador da empresa, ele corre o risco de ser substituído, porque eu preciso dar oportunidade para outro, para essa vaga, né? E a mesma coisa acontece com o influenciador, seja ele atleta ou seja ele uma personalidade de mídia. Se não traz resultado, com certeza esse contrato vai se finalizar. Foi aí mão dupla. Com certeza. Então, eu vejo às vezes, isso acontecia muito antigamente. Hoje eles estão entendendo melhor, né? Mas o atleta se revoltava, né, cara? Ele levava pro lado pessoal, ele levava quando falando que a né, 3 anos, levava isso para um lado muito pessoal, virava um estresse ali muito grande. E ele tem que entender que não é nada pessoal, que é uma questão profissional, né? Como você falou, a empresa ela não é uma ONG, ela visa resultado, e ela vê no atleta a esperança desse resultado, no influenciador a esperança desse resultado. Se esse resultado não vem, E diferente de uma carteira de trabalho, onde você é contratado com a data de entrada e não tem lá a data de saída, com prazo de 12 meses, um contrato de patrocínio é assim, ele tem o início e tem o fim no mercado. Cabe atualização ou não de ambas as partes, né? Então o atleta tem que estar ciente que vai acabar e depende dele fazer um bom trabalho para continuar. exatamente. Então, por isso que eu gosto de falar aqui, pessoal, patrocínio não é para sempre. E o esporte é bem passageiro, é bem breve. Então, construa sua história fora do esporte. Em paralelo, vai treinando, vai se programando, vai criando a sua história, criando o seu brand, que a gente bem falou aqui. E no melhor momento para você, você entra numa competição, tenta mostrar trabalho, cria conteúdo. Eu não gosto de ficar dando o meu exemplo, mas ele cabe aqui também. Eu esperei muitos anos para competir pela primeira vez, eu esperei ganhar maturidade de treino, maturidade de experiência e principalmente maturidade financeira para competir. E mesmo eu já tendo lá o apoio da Integral Médica, eu segurei longos anos, mas querendo competir. Eu esperei o momento certo de ingressar nas competições e só em 2020. E eu criei a página em 2013, mas já era apaixonado pelo esporte e queria competir. Mas só em 2020, quando eu completei 30 anos, que eu pensei assim, ó, agora as crianças já estão crescidinhas, a empresa está funcionando, já estou virando a chave dos 30 em diante, ó, agora dá para começar uma brincadeira. E aí eu iniciei no esporte e até agora estou nele. Mas eu recomendo para toda molecada fazer um planejamento de longo prazo, estudar, procurar uma profissão, nem que seja fazer consultoria online, depois vai trabalhando outras coisas, mas não depender só esse mundo mágico de que vai ganhar pote de suplemento para sempre. Exato, exato. Isso vai passar. Não, você é um grande exemplo, acho que você se colocou aí muito bem, acompanhei sua trajetória. De sempre se planejar muito bem, né? Com família, com a profissão, com o lado do esporte, com o lado do hobby, com o lado do que depois virou o atleta. Então, acho que você conseguiu dosar isso muito bem. É, lógico, como eu te falei aí, vivi de tudo nesses 15 anos aí. E vi muito atleta que quando ele dava o personal dele, né? Ele tinha ali vários alunos, porque a maioria dos atletas são educadores físicos, né? Aí tem muitos aí que dão aula, são personal e tal. E tem excelentes personagens, inclusive, e estão ali dando aula e tal. E aí, quando recebe um patrocínio, começa a ganhar um dinheiro, primeira coisa que ele faz, Para de dar. para de dar aula. Nossa, comete um. Quantos você não conheceu assim, ou conhece? Eu conheci vários, assim. E aí você começa a olhar aquilo e fala, pô, legal, ele sonhava com patrocínio. Ele tem a vida dele, o trabalho dele, como personal, com a formação dele, com a carreira dele ali, que ele Ele acha que agora ele tá vivendo do esporte. exato. E aí a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a ganhar um dinheiro ali do patrocinador, ele para de dar uma aula, duas, três, entendeu? E aí você diminuiu a sua fonte de renda, perdeu aquela oportunidade, encostou aquele seu lado profissional, né, que você talvez vá levar para sempre, e foi para o lado totalmente atleta, que é passageiro, como você falou, viver ali do esporte, né? E muitas vezes, você olha assim e fala, pô, mas
é só o momento. Esse atleta, ou ele não tem a aptidão, a genética física para realmente ser tudo isso e viver do esporte como precisa. Você às vezes tem o olho, você sabe, né? Você consegue, puta, eu acho que esse cara tá fazendo um mau negócio. Ou então ele não tem condição financeira para se sustentar ali, porque só o patrocínio não vai manter, né? Acho que os atletas que vivem realmente do patrocínio são poucos, né? O que ele tem como patrocínio é só uma parte, mas e o outro lado? Então você começa a dizer, puta, em algum momento vai faltar algo, ele vai desistir, ele não vai conseguir, e a hora que ele voltar pro personal lá que ele largou, pode ser tarde demais, né? Então acho que assim, é o que eu procuro orientar. A mesma coisa que você falou, não deixa a sua vida de lado, a sua vida profissional. Separa bem as coisas que dá para levar muito bem. A gente tem grandes exemplos aí de atletas que foram campeões e não deixaram a sua profissão de lado, né? O segredo mesmo é ter essa sabedoria de conseguir equilibrar os dois lados, né? O pessoal, o profissional. E aí a pessoa consegue ser mais consistente em tudo. Mas é difícil, né? É difícil. O bodybuilding tem essa fama do exagero, né? Então, ele vai de cabeça e ele se entrega ali ao máximo, a gente sabe que é assim. Mas é um risco, né? É arriscado. Acho que planejamento é tudo, com certeza. Inclusive, eu estava ontem lá no Monstercast e uma das perguntas que se repetia no chat, para quem mandava aquelas perguntas pagas, era como você faz para conciliar tudo? Como é que é para você ser atleta? E eu respondia para todos que treinar e comer eu já fazia. O difícil é você coordenar a sua vida pessoal, ainda ser pai, ser empresário, ser criador de conteúdo, ir nos eventos nos finais de semana, parar um pouco a preparação, entre aspas, né? Porque levo marmita, me preocupo com treinar. Quantos campeonatos eu segui lá trabalhando e ou ia de manhã lá fazer um treino ou no final do dia. Então, era corrido, mas com organização a gente consegue fazer, né? Então, precisa muito disso quem está começando agora, ter organização, ter planejamento, ter pé no chão e pensar a longo prazo. Não se jogar de cabeça no esporte, bem como você falou, o cara que larga a profissão para virar atleta 100% é muito arriscado. Não vale a pena. Você tem que ter realmente um porto seguro, uma renda fixa para que te sustente caso você perca um patrocínio. Com certeza. Porque lesões vêm, problemas de saúde, a gente sabe. Pois é, tem coisas no meio do caminho que pode mudar os planos, né? E aí, qual é o plano B? Você tem que ter um plano B ali, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos desse, né? De atletas que depois de uma lesão acabaram abandonando o esporte ou acabaram não tendo a mesma performance, né? Ou descobriu alguma doença ou algo do tipo assim. Claro, isso é uma fatalidade, pode ocorrer e tal, mas você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar isso na sua vida, retira o esporte, né? Se você tem a sua vida pessoal, você tem que pensar nisso. Pô, eu tenho que ter um plano de saúde, eu tenho que me cuidar, eu tenho que... Porque eu tenho minha vida aqui. É a mesma coisa no esporte, isso não vai durar para sempre, né? E hoje em dia não dá para ser um atleta sem ter no mínimo um plano de saúde ou algum médico acompanhando de perto. Pois é, Vamos ter um carro de correria e não ter equipe mecânica. eu acho uma loucura. E É loucura, né? nessa trajetória eu conheci vários, assim, Era sempre assim. que priorizavam comprar o carro zero lá do sonho deles e aí não tinham plano de saúde. Eles falam, cara, meu, tanto de esteroide que você usa, o risco que você corre, e legal, você tá andando num carrão, mas tem que ter um plano de saúde, cara. Então, prioridade, primeiro é o plano de saúde, depois você vai no carrão, né, cara? Mas enfim, aí é muito da escolha de cada um. Não pular etapas e não colocar o carro na frente dos bois. Exato, exato. Eu acho que essa é uma modalidade esportiva arriscada, perigosa, né? A gente está vendo aí nas matérias, infelizmente, cada vez mais. Eu acho que a mídia está trazendo isso com mais frequência, cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sabe que os comportamentos são outros hoje também, mudou bastante, né? Eu até já falei em alguns podcasts, lá no Monstercast também. Pô, naquela época desses caras aqui, os caras faziam dieta de verdade, né? Os caras realmente faziam dieta. Tinha na pele, no físico deles. Você olha essas revistas, né? E os vídeos dessa época, onde não existia nem o HD, né? Quanto mais o 8K. E o tanto de fibra que aparece num vídeo, VHS, de assistir um cara desse, eu faço ideia hoje com a tecnologia de imagem que nós temos hoje. Então, assim, o atleta realmente, isso dava mais saúde também. Porque hoje eu vejo o atleta flertando ali, utilizando insulina, utilizando algumas outras drogas, mas ele não faz dieta, cara. Ele quer comer como uma pessoa normal, ele quer comer açúcar, ele quer comer gordura, ele quer comer industrializado, ele quer ter aquela refeição de uma pessoa comum e não de um atleta. E ele ficava manobrando para minimizar os danos que ele causou das escolhas erradas. E aí tem que tomar mais drogas, mais medicamentos, diurético.
sobrecarrega muito o físico, aí, infelizmente, é o que a gente está vendo. Eu acho que é um ponto que eu gosto de botar um pouco o pé no freio e frisar, porque eu acho que, assim, já é um esporte arriscado, né? A gente está vendo mortes prematuras aí. Então, pô, o cara não tem um plano de saúde, não se cuidar, não ir no médico, não fazer um acompanhamento mínimo que seja, cara. Eu conheci atletas aí que nunca tinham feito exame de sangue, cara, que nunca tinham olhado para isso. Graças a Deus. Também tinha aqueles que preferiam não ver. Então, eu não sei se ele, né, tinha medo de fazer e ter que parar tudo, ter que, né, e tal, enfim, mas acho que não é por aí. Mas é um ponto que eu sempre chamei a atenção, eu sempre procurei orientar. Pô, você já foi no médico, você deu uma olhada e tal. Às vezes se contava lá um sintoma, né? Pô, cara, eu tô urinando toda hora, será que é normal? Eu falo, cara, faz um exame, vai no médico, faz um ultrassom, procura um urologista, vamos entender o que está acontecendo e tal. Enfim, acho que tem esses toques que a gente, que, né, além de ser executivo ali, vivi do esporte, competir, né? Posso dizer que experimentei de ser um bodybuilder aí, mas acho que a gente precisa dividir um pouco da nossa experiência, né? Pelo menos estamos fazendo a nossa parte, né? Faz bem pra nova geração que tá chegando, que precisa dessas experiências de quem já passou na pele. Mas, ó, eu te faço uma observação. Falamos de gerações, as diferenças e tal. Eu vejo essa geração mais nova agora, a geração Z, essa geração aí que tá mais jovem aí, até como consumidores, como atletas, tal, tem outra vindo, mas enfim, eu vejo que eles não estão mais dispostos a isso que nós estávamos aí lá atrás, né? A gente brincava, o importante é o caixão pesado, né? A gente era dessa fase, né? Dos fóruns lá de musculação, mundo anabólico, GHF total, GH15, ali era a oração mais underground melhor. Mais underground melhor. Ali era a oração do São Anabolino, né? Quando eu morrer, mande de 7 anjos me carregar, porque eu vou estar tão pesado que você não vai conseguir levantar, né, cara? Então era lá, essa era o Die Big, Die Young, Die Annabelle, né? Lembra disso? Era bem assim. You only get big or die trying, uma coisa assim. Exatamente, morra tentando. Então, acho que ali é uma outra cabeça hoje. Tanto que eu vejo o movimento do bodybuilding natural crescendo muito, eu acho crescendo muito. Eu acho muito bacana isso. Acho que isso expõe o esporte de uma forma mais interessante, mais leve, aproxima a família, mais comercial também. Acho que tem como a gente trabalhar uma outra vertente. Claro que tem lá a corrida do dragster, né? Aquele sai a 1000 por hora, explodir o motor, que é show, é espetáculo e tal, ok, isso existe, né? Não dá para colocar um radar na reta da Fórmula 1 que você acabou com o espetáculo, né? Não dá para passar os carros ali a 60 por hora, não tem como. Então isso vai continuar com certeza, mas a gente tem que alimentar essa outra vertente para ter uma opção daquele que diz assim, não, eu sou um cara natural, eu não quero me expor a esse risco. Ele tem uma opção de ser um atleta bodybuilder e competir de igual para igual com outros atletas ali que pensam como ele. Por que não? Né? Para fazer o mercado crescer, eu acho isso incrível. E, Carol, chegando aqui no final, fazer uma última pergunta. Você bem falou que você fez de tudo um pouco nessa vida, atingiu grandes patamares, grandes posições, mas o que o Carlos Tomayor ainda espera na profissão e também na vida? O que você ainda almeja, que te faz brilhar os olhos? Ah, cara, acho que tem muita coisa para fazer ainda. Acho que tem. Eu tenho 46 anos, recém-completado agora, dia 18, mas tenho 15 anos de mercado só. Então, assim, entenda aí que eu tenho bastante estrada pela frente e estou super feliz na FTW, trabalhando lá com o Daniel Mencassi, um cara que já era meu amigo, e agora nessa oportunidade de estar junto com ele na empresa, de estar trabalhando essa fase da empresa, da FTW, que é uma empresa jovem, que é uma empresa também promissora, que tem muito para crescer. E acho que assim, tá ali podendo participar desse crescimento, agregando, né? Tá sendo muito gratificante para mim, como profissional, como pessoal também, porque ele é um cara que eu admiro bastante, ele é um cara merecedor, é um batalhador, é um cara que começou ali, ele mesmo atendendo o telefone, empacotando produto, fazendo as cápsulas e despachando. Então ele começou do zero ali mesmo e cresceu, tomou a proporção que tomou. É um cara assim de um coração gigante, um cara correto, justo. Gosto muito dele. Então tá ali lutando com pessoas assim, eu acho que está sendo muito gratificante para mim. E olhando para o futuro, eu quero realmente cada vez mais oferecer algo de bom para a população nesse lado da suplementação saudável, da suplementação de qualidade, da suplementação que realmente entregue resultado, que realmente as pessoas consigam entender ali como uma esperança para ter uma vida melhor, para ter mais saúde
saúde, para ter um físico melhor, porque muitas vezes você está de bem com você mesmo, né? Num físico bacana, que não precisa ser um físico campeão, mas um físico que te faz sentir bem, é muito bom para a cabeça, né? Ele te motiva, te deixa mais confiante, te faz melhorar no trabalho, na família, com a esposa, com os filhos, viver mais feliz. Acho que entregar isso, né, num potinho de suplemento é o que me fascina, é o que me motiva bastante. Eu acho que tem aí uma longa estrada para isso. Eu me realizo através disso, então acho que dentro desse lado profissional é onde eu estou colocando as minhas velas aí para direcionar. É satisfatório ver um produto novo surgir, um lançamento Muito. Eu tô fazendo um rebrand agora para Delicious, né? Reformulando a Delicious ali junto com o Daniel, junto com a nossa equipe lá. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Porque às vezes porque eu apareço, porque eu tenho mídia, porque eu sou conhecido, eu acabo levando muito a fama das coisas, né? Mas eu sempre tenho a humildade mesmo de dividir isso com a minha equipe, porque é completamente impossível você fazer tudo sozinho, né, cara? Não tem como. Você precisa de uma grande equipe por trás e eu procuro sempre preparar, desenvolver os profissionais também que estão comigo ali e gosto de dividir o mérito com eles. Mas estou trabalhando hoje junto com a minha equipe, junto com o Daniel, nesse rebrand de Delicious aí. Então, cara, está sendo fascinante, assim, desenvolver, trabalhar a logomarca, trabalhar ali o rótulo junto com a nossa equipe de desenvolvimento, trabalhar a formulação, trabalhar a comunicação da marca. Então vai vir uma Delicious aí renovada, uma Delicious totalmente diferente aí muito em breve, já dando um spoiler aqui em primeira mão pra galera. Mas eu tenho uma coisa que tá me dando muito prazer em fazer aí. E todos os outros desafios que tem ali na FTW, na Jabo Verde, de manter o posicionamento, de fazer alguns ajustes de rota, de mudar um pouco a comunicação, de trazer um ritmo diferente, de tentar democratizar mais a marca, de falar com esse novo consumidor, de falar com essa geração nova que vai vir aí. Então, assim, cara, tem muita coisa pela frente. Acho que o trabalho é árduo, é duro, tem bastante coisa, mas o prazer acaba sendo gratificante no fim. Isso aí é o que faz brilhar os olhos, né? Gostar do que faz e ver a coisa se materializar e ser assertivo, ver que dá certo. Eu acho que esse é o segredo. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas qual que é o segredo do sucesso? Para mim, o segredo do sucesso é você ser apaixonado no que você faz, cara. E eu não consigo definir de outra forma, porque eu sou um apaixonado no que eu faço. Então as pessoas, qual é o segredo do sucesso? É você ser apaixonado naquilo que você faz, é você se realizar através daquilo que você faz. Trabalhar para mim é um prazer. Ver o produto nascendo, a concepção, a marca, a comunicação, o branding, a marca se fortalecendo, os consumidores reconhecendo. Eu acho que esse é a grande satisfação. Acho que esse é o que traz o prazer. E isso, claro, o sucesso vai ser consequência. Se você faz aquilo que você gosta, se você faz aquilo que você tem paixão, que você coloca seu coração ali, a sua verdade, o sucesso vai vir, pode ter certeza. Carlão, sou seu fã de longa Obrigado, meu amigo. Eu sou seu fã. Eu aprendi muito com você, foi um prazer ter esse bate-papo com você. Prazer é meu. Espero que todo mundo que nos assistiu aqui tenha gostado dessa live, dessa conversa. Espero que isso tenha agregado na sua vida. E pode ter certeza que a gente vai trazer mais histórias como essas para tentar agregar cada vez mais para vocês. Obrigado, Carlão. Obrigado, Hugo. Valeu, cara. A casa é sua, sempre que precisar da Horsepower, estaremos sempre à disposição. Eu agradeço, cara. Agradeço e mais uma vez parabenizo você pelo seu trabalho. Você é um cara que construiu esse branding aí em torno, né, do seu nome, da Horsepower. Esse nome é incrível, eu sempre achei esse nome incrível. E você construiu isso, né, através do seu feeling, né, do seu amor, da sua paixão. E ver tudo isso tornando a proporção que tornou hoje, né, de ver Tudo, cara. a família que você tem, a casa que você tem, o sucesso que você tem, cara, isso é muito merecido. Você é um cara batalhador que eu admiro de verdade e falo isso de coração, você sabe, porque ver pessoas assim no sucesso é realmente acreditar em Deus, acreditar no merecimento, tá? Deus abençoe, agradeço pelas palavras. Muito feliz mesmo por recebê-las de você, que é uma inspiração, que me ensinou, que me deu grandes oportunidades, que confiou no meu trabalho. Fico feliz com isso. Que até me indicou pro Tamer. Trabalhei na publicação desse cara, se você não sabe disso. Olha só. E me acolheu também na Integral, me ensinou muita coisa. Eu acho um dos patrocinados lá de maior tempo na casa. Fiquei por 6 anos lá. Bastante tempo. Junto com você trabalhando. Então foi um momento de muita realização trabalhar do seu lado também. Você sempre soube dar muito ouvidos para mim e para todos que tinham algo para agregar. Então eu tenho uma dimensão muito grande em você como líder e como criador e como esse gestor que você é. Obrigado. Deus abençoe sempre sua vida, seus planos, Amém, é e nóis. tudo que você faz e a família. Amém. Pessoal, tamo junto. Até a próxima. Vai cavalo. Horsepower Cast é um oferecimento de
Adaptogen. Suplementos e roupas esportivas para quem vive o alto rendimento. Luciano Cruz. O maior evento de fisiculturismo de Juiz de Fora, com as categorias profissionais Men's Physique e Women's Physique. Stark Strong. Equipamentos de musculação para academias e treinos em casa com força total. CBMF Cursos. Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Formação de excelência para treinadores de musculação. OPS. Conectando você com estabilidade e velocidade, é a internet oficial do nosso podcast. Quer ver sua marca aqui? Seja um patrocinador do Horsepower Cast e turbine sua visibilidade com a gente.